Eu queria que nós entendêssemos algo nessa noite. E é algo que nós falamos muito aqui, mas parece que muitas vezes o vento sopra muito forte e nós nos esquecemos. E sabe, irmãos, o Senhor tem falado muito comigo nos últimos tempos acerca de ser uma brasa, de ser uma pequena brasa. E da primeira vez que eu ouvi isso da parte de Deus, eu confesso para os irmãos que eu meio que não entendi. Mas quando eu comecei a entender o que significa esse tempo, o fato de nós nos reunirmos aqui no domingo à noite, eu consegui compreender o significado de brasa. E sabe por que nós temos tanta dificuldade às vezes de ouvir a Deus num ambiente como esse? Ou quando nós participamos de um culto e nós dizemos: Pai, parece que o louvor foi tão pesado, ou eu não compreendi o que o pastor quis dizer no momento da palavra. É porque nós não entendemos o contexto de cultuar ao Senhor durante todos os dias. Nós não entendemos o significado muitas vezes da palavra culto. E sabe, queridos, o Senhor tem me atraído muito nesses últimos tempos para que nós como igreja viéssemos a praticar cultos não somente em lugares como esses, não somente quando nós nos reunimos no domingo à noite. E sabe, irmãos, se nós entendermos o significado do que é ser uma brasa, uma pequena brasa, se nós entendermos a responsabilidade que nós temos, e se nós compreendermos que na nossa casa nós precisamos ser uma brasa e precisamos nos colocar em chama, quando nós nos reunimos como corpo de Cristo nesse lugar, num culto de domingo, nós vamos queimar para o Senhor e Ele vai vir sem muita dificuldade. Nós vamos queimar para o Senhor e vamos entender o que Ele está dizendo e a forma como Ele está se movendo. E há uns tempos atrás eu perguntei para Deus e falei: Senhor, cadê as curas que havia no meio do Teu povo? Cadê aqueles acontecimentos, aqueles sinais que o Senhor dava de que o Senhor estava no recinto? E por várias vezes, quando eu fiz esse questionamento para o Senhor, muitas vezes o Senhor me devolveu a pergunta, dizendo: cadê os dias em que você queimava durante a semana clamando por mim? E sabe, irmãos, o nosso desejo deveria ser único, de se reunir neste lugar para queimar por Ele. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, eu queria convocar e conclamar você para que você se colocasse a queimar pelo seu Senhor. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a nossa racionalidade ela nunca foi tão violenta. Os nossos cultos nunca foram tão racionais e tão sóbrios. Quando na verdade nós deveríamos estar clamando para que o Espírito Santo viesse e acabasse com a nossa liturgia. Quando na verdade nós deveríamos clamar para que Deus viesse e acabasse com a nossa liturgia, com os nossos costumes, com a nossa maneira de conduzir as coisas, com a nossa maneira de pensar, com os conceitos que nós criamos. Então eu queria pedir para você nessa noite, por favor, largue tudo o que você tem nas suas mãos. Abaixa a sua guarda e deixa o Senhor te pegar aí onde você está. Deixa o Senhor pegar você, deixa o Senhor transformar a sua vida. Permita com que Ele fale com você, permita com que Ele venha e fale ao pé do seu ouvido. Irmão, pega a sua racionalidade, pega a tua sobriedade e deixa um pouquinho de lado. Deixa o Senhor bagunçar um pouquinho as coisas, porque aquilo que para você é bagunça, para Ele está colocando em ordem. Irmão, se a tua vida está bagunçada, deixa que Ele alinhe hoje. Deixe que Ele coloque as coisas no seu devido lugar. Nós somos conhecedores da lei, conhecemos muito sobre Ele, mas muitas vezes andamos tão distante. Chame o Senhor para estar com você. Chame o Senhor para estar com você. Que nessa noite nós possamos ser pequenas brasas, que nos reunimos nesse lugar para que nós possamos nos colocar em chamas para que Ele venha. Porque senão, irmãos, não existe sentido para nós estarmos aqui.
Não existe razão para nós estarmos aqui se não for para que Ele venha. Se ponha a queimar pelo seu Senhor. Se ponha a queimar pelo seu Senhor. Se ponha a queimar pelo amado da sua alma. Se coloque a queimar pelo amado da sua alma. Se queime por Ele, queime. casa de oração, de intimidade com o Pai. Senhor, nos faça uma casa de oração. O fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará. Nos faça uma casa de oração. O fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará. Nos faça uma casa de oração. E o fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará. Nos faça uma casa de oração. E o fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará. Nos faça uma casa de oração. O fogo do altar não se apagará. O fogo do altar não se apagará.
Senhor. Não se apagará, o fogo do altar não se apagará, o fogo do altar não. Nos faça uma casa de oração. Se põe a queimar por Ele, querido. Chame, chame, chame o Senhor, chame o Senhor, chame o Senhor, chame o Senhor. Nós temos andado muito sóbrios por aí. Nós temos andado muito sóbrios por aí. Nós temos andado muito sóbrios por aí. A nossa sobriedade tomou conta de nós, tirou o lugar do Espírito. Ah, Jesus! Corações que queimam, corações que têm sede. Ah, Senhor, nós precisamos do Senhor neste lugar, meu Pai. Nós precisamos do Teu Espírito colocando a nossa casa em ordem. Nós precisamos do Teu Espírito organizando os nossos pensamentos. Nós precisamos do Senhor organizando o nosso coração, os nossos sentimentos. Ah, Senhor, nos tira deste lugar de sobriedade e nos coloca em um lugar de Espírito. Senhor, coloca tudo em Sim, 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 sim. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Levante as suas mãos e declare isso. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Ore, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Ore, ore, ore. Sentencie sobre a sua casa, sentencie sobre os seus filhos. Vamos, profeta, sentenciem. Sentencie sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Sentencie sobre o seu empreendimento. Senhor, coloca tudo em ordem. 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 Escute. Existem pessoas que entraram neste lugar e estão preocupadas com o seu casamento. A sua preocupação nessa noite é como vai a sua família, a sua casa. Então, irmãos, em lugares como esses em que nós nos reunimos como corpo de Cristo, são lugares propícios para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está dizendo e possamos sentenciar sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Irmãos, você não precisa de um pastor para ir na sua casa e organizar as coisas para você. Você precisa estender a mão sobre a sua casa e sobre o seu lar e sentenciar aquilo que é da vontade de Deus para que aconteça lá. Então entenda o que o Senhor está fazendo nesses dias. Ore pela sua casa. Este é um bom momento para que você ore pela sua casa e peça e clame para que Deus coloque as coisas no seu devido lugar. É somente Deus quem pode fazer isso, irmãos. Os dias em que você está vivendo é somente o Senhor que pode colocar as coisas no seu devido lugar. Então levante as suas mãos aí onde você está e ore pela sua casa.
Talvez durante a semana você não tenha coragem e força para fazer isso, mas erga suas mãos e ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento. Que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor restaure conceitos de família, que o Senhor restaure relacionamentos familiares. Ah, Senhor, coloca as coisas no seu devido lugar, coloca as coisas no seu devido lugar. Senhor, nós oramos pelas famílias que aqui estão e te pedimos, Pai, coloca tudo em ordem, coloca as coisas no seu devido lugar, meu Pai. Coloca os homens que aqui estão para que ocupem lugares de sacerdócio, mulheres que ocupem lugares de auxílio, lugares de suporte, lugares de sabedoria. Nós oramos, Pai, pela nossa casa. Sentenciamos que sobre a nossa casa impera paz, justiça e alegria. Profetizamos, meu Pai, que sobre os muros da nossa casa e do nosso lar não vai imperar a violência. Nós abençoamos a nossa casa, meu Pai, em nome de Jesus. Aquele que é rei, aquele que vive e reina. Mas aplauda, aplauda, faça isso com alegria. Aleluia. Celebre aquele que reina sobre a sua casa, sobre a sua vida. Celebre aquele que continua reinando nos dias de hoje. Ah, Senhor, que o Senhor ruja como um leão nessa noite. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Nós te celebramos nesse lugar, Senhor. Te convidamos. Nós te celebramos nesse lugar, Senhor. Nós te celebramos nesse lugar, Senhor. Se assente, querido. Se nós viemos para cá pensando nos problemas que nos perseguem, pensando na vida que nós estamos levando, irmãos, nós não vamos conseguir acessar aquilo que nós precisamos. Nós precisamos entender aquilo que nós fazemos aqui no culto de domingo à noite. Nós precisamos entender o lugar que nós estamos, irmãos. E entendendo o lugar que nós estamos, nós vamos conseguir entender a forma como Deus está se movimentando. Nós vamos conseguir entender o que o Senhor está dizendo. E nós vamos conseguir nos movimentar da forma certa e da forma que Ele anseia. Nós vamos conseguir dar a resposta certa para a palavra que Ele tem liberado. Então, irmãos, por favor, não se distraia. Não se distraia. Se atente àquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite. E eu não estou pedindo isso porque eu estou pregando aqui, irmãos. Eu estou pedindo isso porque nos últimos dias é o sentimento que eu tenho tido. De uma igreja que tem se dispersado com muito barulho. E não tem caminhado atenta ouvindo a voz daquele que nos guia e daquele que nos instrui. Nós ainda paramos por muitas coisas. Nós ainda paramos por muitas coisas. Sabe, irmãos, nós conhecemos muito de Jesus. Se nós pararmos para conversar entre nós, nós vamos perceber que muitos de nós temos um conhecimento muito elevado acerca da palavra. Conhecemos revelações e profundas revelações. Em todos os nossos momentos em que nós nos dedicamos em secreto, o Senhor vem e nos dá um direcionamento. Todas as vezes em que nós paramos para desfrutar da palavra, o Senhor vem e fala conosco de uma forma incrível.
Mas a pergunta de Deus é: será que nós o conhecemos da forma que Ele anseia que nós o conhecemos? Irmãos, eu não estou descartando o ensino, eu não estou descartando o conhecimento. O conhecimento é muito importante. O conhecimento é importante porque nos leva a entender quem é a pessoa de Deus. O conhecimento nos faz entender quem é a pessoa de Cristo. O conhecimento nos faz compreender quem é o Espírito Santo e por que Ele habita em nós. Mas a única coisa que vai nos dar o DNA de Deus, a única coisa que vai trazer as características de Deus para nós, é quando nós convivemos com Deus, é quando nós andamos com Ele, ao ponto de que nós não conheçamos apenas a sua lei, mas conheçamos Deus na sua essência, ao ponto de que nós conheçamos Deus da forma como Ele realmente é. E sabe, irmãos, esses dias a demanda é essa. Se você observar, as pessoas que estão fraquejando são aquelas que não conhecem a Deus na sua essência. São aquelas que vem vento e vai vento, ela ainda é assombrada com porções de dúvida. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre Jesus e Nicodemos. Mas falando sobre Jesus e Nicodemos, irmãos, eu gostaria que nós olhássemos para dentro de nós. Eu não queria que nós olhássemos para Nicodemos e julgássemos ele pela atitude que ele teve. E nem se nós julgássemos se Nicodemos conheceu Jesus na sua essência ou não. Mas que enquanto nós estivermos aqui sendo ministrados por Deus acerca dessa palavra, que nós pudéssemos olhar para dentro de nós e que nós pudéssemos observar o nível, o estágio que nós estamos em Deus, para que nessa noite, irmão, seja uma noite onde algumas chaves possam ser giradas dentro de nós, ao ponto de que nós consigamos, irmãos, alcançar um estágio de maturidade no Senhor, para que os ventos desses dias não nos confundam mais, para que as circunstâncias desses dias não nos parem mais, para que as configurações desses dias não nos coloquem em uma tormenta, em um momento onde nós precisamos ter certezas, no momento onde nós precisamos expressar a que reino a qual nós realmente pertencemos, no momento onde nós precisamos expressar que filho nós somos, filhos de quem nós somos. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 3. Você talvez tenha observado, o pastor Isaías não está em casa hoje. O pastor Isaías está ministrando lá no Mevão em Maringá. E a nossa oração é para que Deus o transborde lá, amém? E o Senhor nos transbordará aqui. Glória a Deus. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governador dos judeus. Este veio de noite a Jesus e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a Jesus: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário é vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse: tu és o mestre em Israel e não entendes essas coisas? Na verdade eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e não creres, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que fez mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Queridos, a Bíblia fala de Nicodemos apenas em 3 menções. Nicodemos era um cara muito importante para os judeus, ou era um dos importantes para os judeus. A Bíblia menciona que Nicodemos era um mestre. Então, quando a Bíblia relata acerca de um mestre, a Bíblia está falando de um homem que conhece extremamente o Antigo Testamento, conhece extremamente a lei. Nicodemos era um cara que conhecia tudo sobre a Torá. E não só conhecia, mas ele era um dos que ensinavam no Sinédrio. Ensinava o povo, instruía o povo acerca das leis de Deus. E a Bíblia menciona sobre Nicodemos em apenas 3 vezes. E a primeira vez foi essa que nós lemos, onde de noite ele procura Jesus e começa a indagar Jesus, como se quisesse pegar Jesus, como se quisesse dizer para Jesus: ei, tu és mesmo o rei, como as pessoas estão dizendo por aí. E Jesus dá uma resposta para Nicodemos que o confronta, que o paralisa, que faz com que um cara que era super entendido pare, trave e comece a se perguntar: mas como pode isso? Como que essas coisas que o Senhor está dizendo faz sentido? E Nicodemos não encontra resposta para rebater Jesus, a não ser mais perguntas. E Jesus o rebate, deixando ele mais calado ainda. E perceba que depois desse primeiro encontro com Jesus, a Bíblia menciona Nicodemos num segundo momento. E o segundo momento em que a Bíblia menciona Jesus está lá em João, no capítulo 7, no versículo 51. Jesus, ele estava no meio da festa dos tabernáculos. Os discípulos sobem primeiro e depois ele sobe de uma forma privada, de uma forma escondida, porque Jesus já estava vivendo ali um tempo que ele estava prestes a ser preso. E de repente, no meio dessa festa, uma festa que durava 7 dias, no meio dessa festa, Jesus vai para o templo e começa a ensinar. E Jesus começa a falar algumas coisas, e as pessoas, e alguns começam a ter um estalo, e dizem: ei, mas esse não é aquele que está sendo perseguido, esse não é aquele que precisa ser preso. E de repente alguns dos sinédrios se reúnem e começam a se questionar, e de repente mandam alguns guardas irem buscar Jesus, mas Jesus não foi preso porque ainda não era a hora dele. E no momento em que os guardas voltam e os membros do sinédrio perguntam: ei, aonde está? Nessa segunda menção, Nicodemos se comporta de uma forma um pouquinho diferente. E Nicodemos diz assim: mas a nossa lei diz alguma coisa que possa prender esse homem. Nós podemos prender esse homem se nós nem o ouvimos ainda. A nossa lei não diz que quando nós precisamos prender alguém, nós devemos ouvir essa pessoa primeiro. Então como que nós vamos prender ele se nós não o ouvimos ainda? E um dos membros do sinédrio olha para Nicodemos e rebate ele, dá uma resposta rude para ele, confronta Nicodemos.
E um terceiro momento em que a Bíblia mostra e fala sobre Nicodemos, está lá em João 19, no versículo 39. E lá em João 19, Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha sido levado à cruz. E quando Jesus é levado à cruz, quando Jesus é morto, a Bíblia conta em João 19 que um homem chamado José de Arimateia, ele decide dar um sepultamento digno a Jesus. E o homem que estava com José de Arimateia era Nicodemos. Nicodemos pega algumas especiarias, uma mistura de mirra e aloés, e leva essas especiarias para que o corpo de Jesus fosse ungido, para prepará-lo para o sepultamento. Essa é a terceira menção que Jesus fala sobre, que a Bíblia fala sobre Nicodemos, em um comportamento um pouquinho diferente. Num primeiro momento ele vai com Jesus e questiona Jesus acerca daquilo que Jesus estava ensinando, para tentar confrontar Jesus sobre quem realmente ele era. Num segundo momento ele demonstra um perfil meio que se quisesse defender Jesus. E num terceiro momento ele está ali preparando o sepultamento do mestre. Do mestre a quem há pouco tempo atrás ele tinha se deparado e tinha confrontado. Mas irmãos, eu não quero falar sobre isso nessa noite. Eu estou te contando só para que você entenda o contexto histórico. Mas eu queria te chamar a atenção sobre quem é Nicodemos. E eu queria que enquanto nós falássemos sobre Nicodemos, você olhasse para dentro de você. Porque quando eu me deparei com esse texto, foi a mesma coisa que eu fiz. E irmãos, eu confesso que quando eu parei para esse texto, foi um dia difícil para mim. Foi um dia onde o negócio não foi bom. E sabe por que não foi bom, irmãos? Porque no momento da nossa caminhada, nós conhecemos tudo sobre Jesus. Se nós olharmos para a nossa caminhada, alguns de nós, se não a grande maioria, nós já nos convertemos há muito tempo. Nós já entregamos a nossa vida para Cristo há muito tempo. E nós caminhamos por aí, talvez de igreja em igreja, tentando compreender quem era Jesus. Fomos influenciados por algumas culturas, influenciados por alguns sistemas. Alguns de nós fomos dilacerados por dentro, outros confrontados, outros paralisados de uma forma que não conseguimos caminhar. Mas continuamos caminhando até chegar aqui. E nesse meio tempo, irmãos, nós fomos conhecendo tudo sobre Jesus. Conhecemos sobre a sua lei, conhecemos aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos herdar a salvação. E aí nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós conhecemos acerca do batismo, fomos batizados nas águas. E aí depois de ser batizado nas águas, algumas pessoas nos instruíram e disseram: cara, você precisa se envolver. E nós começamos a nos envolver. E aí nós começamos a entender acerca de dízimos e ofertas, porque é importante que nós venhamos devolver o dízimo e a oferta. E aí, quando nós começamos a aprender isso, as pessoas começam a nos cobrar e dizer: cara, é importante que você esteja no culto todo domingo. E nós começamos a entrar para a cultura daquele lugar. Nós fazemos tudo certinho, tudo bonitinho. Nós vestimos roupa de crente, uma camisa bem alinhada, uma calça bem alinhada, um sapato bem alinhado. Alinhamos os nossos filhos, alinhamos a nossa esposa, que não precisa de muito esforço, porque elas são alinhadas por natureza. Ai, vocês não me ajudam, né, irmãos? E aí nós saímos da nossa casa dizendo que este é o dia que nós separamos para adorar o nosso Senhor. Saímos da nossa casa, nos reunimos aqui com os irmãos, com o intuito de prestar um culto agradável a Deus. E aí quando nós nos reunimos aqui, nós encontramos um grupo de louvor, um ministério de louvor, que está reunido aqui.
e começa a entoar louvores, e nós entramos naquele clima. E depois que entramos naquele clima, a liturgia do culto começa a acontecer. Vocês já perceberam que tudo isso que eu estou falando é verdade? Acontece todo domingo. Mas a minha pergunta para você é: e aí, irmão? O Senhor só tem isso para nós? Será que é só isso que nós temos? Será que é só isso que nós precisamos fazer para que nós possamos herdar aquilo que nós temos tanto medo? Porque a verdade é essa, nós temos muito medo. Será que nós vamos ser salvos ou não? E nós temos medo, irmãos, e alguns depois vão dizer que eu estou batendo e eu não estou. Por favor, me ajudem. Mas nós não entendemos porque nós achamos que nós conhecemos a sua lei. E nós até conhecemos, mas nós não conseguimos acessar as revelações de Deus porque nós não andamos com Ele. Nós temos essa dúvida se nós vamos ser salvos ou não, porque nós não nos relacionamos com Ele, porque nós não o conhecemos na sua essência. Nós ainda conhecemos Jesus como Nicodemos conheceu. Perceba o que Nicodemos fala para Jesus quando Nicodemos se debate com ele. Nicodemos diz para Jesus: eu bem sei, mestre, eu bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém conseguiria fazer tais coisas se não viesse dele. Mas vocês perceberam como que Nicodemos classifica Jesus? Mestre. Nicodemos ainda não tinha tido a interpretação de quem Jesus de fato era. E talvez quando nós ouvimos pregações como essas, e até mesmo quando nós lemos um texto como esse, nós dizemos Nicodemos. Para não dizer burro, nós vamos dizer seu ignorante. Como que você não reconhece o cara? Como que você não reconhece o cara que estava fazendo sinais, que não havia contestação? Pastor Leonardo pregou aqui um domingo de manhã dizendo: se Jesus entrasse por aqui, qual seria a nossa reação? Será que nós olharíamos e apontaríamos e dizendo: está ali Jesus? Ou qual seria a nossa reação? Ou será que entraria mais um cara? E nós nem nos daríamos conta de quem ele realmente era. Porque nós ainda conhecemos somente a sua lei. E paramos no conhecimento. Paramos naquilo que nos ensinaram. E irmãos, eu quero te dizer que aquilo que nos ensinaram é bem-vindo. Todas as etapas que nós passamos são fundamentais e são necessárias. Todos nós passamos por isso com muita alegria. Nós nos lembramos com muita alegria do nosso batismo. Nós nos lembramos com muita alegria da primeira vez que nós ceiamos. Qual foi aquele sentimento? Nós nos lembramos, ainda que faça muito tempo, mas nós nos lembramos de quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Daquele sentimento que você não consegue explicar. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu disse: mãe, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, parece que uma nuvem me levou, parece que eu não estava andando. Porque é um sentimento que você não consegue explicar. Mas aí, irmãos, os anos vão se passando. A rotina vai tomando conta daquilo que nós fazemos e daquilo que nós somos. E de repente nós começamos a ser confrontados com uma mesmice. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, tudo aquilo que é rotina nos leva a um lugar de desânimo. Tudo aquilo que é repetido nos leva para um lugar de sem sentido, não faz mais sentido. E a nossa vida com Deus não é assim. Porque a nossa vida com Deus, a Bíblia fala que todos os dias vão ser novidade de vida. E se nós vamos viver com Deus que vai nos proporcionar novidade de vida, então não é a mesma coisa.
Mas nós vamos vivendo, porque o ser humano tem uma capacidade incrível de entrar no modo rotina, tem uma capacidade incrível de entrar no modo automático. E muitas vezes, irmãos, nós temos a mesma reação que Nicodemos teve. Senta para bater um papo com Jesus e diz: mestre, como que o senhor pode estar fazendo isso comigo? E eu não estou entendendo. Irmãos, me explique como que nós podemos fazer esse tipo de pergunta, se um filho sempre sabe aquilo que o pai está fazendo. Como que nós podemos ir para o nosso quarto e fazer esse tipo de pergunta, se um filho sempre sabe aquilo que o pai está fazendo? Se em todos os momentos, se em todas as horas, tudo que Deus fez desde a criação foi envolver o homem em tudo o que ele fazia, e conosco não foi diferente. Conosco não é diferente. Tudo aquilo que Deus vai construir, Deus nos envolve. Tudo aquilo que Deus vai fazer na cidade, na nação, na nossa casa, no meio da nossa família, no nosso ministério, em todas as coisas o Senhor nos envolve. Mas sabe por que nós paramos para fazer essa pergunta para Jesus? Sabe por que nós entramos nesses lugares de dúvidas? Nós entramos nesses lugares de dúvidas porque nós ainda conhecemos Jesus como Nicodemos conhecia. Porque muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus é o mesmo relacionamento que Nicodemos tinha. Um relacionamento baseado apenas no conhecimento. Um relacionamento baseado apenas nos conceitos e nos valores que nós aprendemos. Um relacionamento baseado nos livros que nós lemos acerca de Jesus. Porque nós ainda lemos muito livro, irmão, e não lemos a palavra de Deus. Nós ainda lemos muitas coisas falando acerca de Jesus e damos pouca atenção para a palavra de Deus. Pô, pastor, mas livro é bênção. Claro que é, irmão. Mas se ele substituir a palavra de Deus, ele vai te colocar dúvida. Nunca foi tão importante homens e mulheres sentados à mesa, e à sua frente a palavra de Deus regendo a sua vida e instruindo a sua vida. Nunca foi tão importante. É por isso que entra ano e sai ano nessa casa nós temos uma escola de fundamentos acontecendo, falando dos assuntos básicos aos assuntos mais profundos da palavra de Deus. E nós fazemos isso, irmãos, porque a única coisa que nos rege e nos guia é a palavra de Deus. Porque não dá mais para nós vivermos dias onde nós conhecemos Jesus apenas de falar. Não dá mais para nós vivermos dias onde nós falamos de Jesus, mas não sabemos quem Ele é. E foi isso que aconteceu com Nicodemos, cara. Foi esse choque de realidade que ele teve quando Jesus começa a falar com ele. Porque ele vai para Jesus com uma pergunta certa e diz: cara, tu só pode ter vindo de Deus, porque ninguém faz o que você faz se não fosse vindo de Deus. Mas ele estava conversando com o próprio Deus encarnado na terra. Ele estava conversando com o verbo vivo que desceu do céu. Ele estava de frente com um cara que iria fazer algo que nenhum homem era capaz de fazer para que ele fosse salvo. E sabe o que acontece conosco? Nós entramos no nosso quarto. Sabe quem está à nossa frente? O cara que um dia nos chamou pelo nome. O cara que um dia nos tirou do reino das trevas e nos levou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um cara que muda a configuração de todas as coisas para que nós venhamos entender quem é Ele. Esse cara é Jesus, mas sabe o que nós fazemos muitas vezes, irmãos? Nós perguntamos: mas Senhor, aonde está você? Porque no meio dos problemas eu não tenho visto você. E Ele está ali na sua frente falando com você. Ele está ali na sua frente dizendo para você quem é Ele. Mas sabe por que você não identifica quem é Ele?
porque você ainda conhece Ele apenas como mestre, apenas como rabi. Você conhece muito bem a lei dele, nós conhecemos muito bem a sua lei, nós conhecemos muito bem acerca dos profetas, sabemos muito bem que um dia ele virá, mas nós ainda nos relacionamos com ele apenas como mestre, nós ainda nos relacionamos com ele apenas como mestre, quando na verdade ele está dizendo: ei, vem para um nível maior, vem para um nível maior. Irmãos, o Senhor não nos limitou apenas à salvação. O Senhor não nos limitou apenas à salvação. Quando o Senhor disse: Luiz, venha, o Senhor estava dizendo: eu quero te levar além da salvação. A salvação é só o início das coisas. Eu tenho um reino e eu preciso estabelecer esse reino, e você vai me ajudar a fazer isso. O Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos separou para isso. Então o nosso chamamento não para na salvação. O nosso chamamento não para num culto de domingo à noite, depois de ter aprendido anos de muitas coisas. O nosso chamamento não para em apenas conhecer acerca da lei e os profetas, e depois conhecer um pouquinho acerca de Jesus, e depois conhecer um pouquinho acerca do que aconteceu com os apóstolos. Não para nisso, irmãos. A nossa vida não para em participar de uma escola de ensino. A nossa vida não para em estar envolvido em um convívio para se relacionar com os irmãos. A nossa vida não para em participar de um culto de domingo à noite, vir aqui, pegar o seu dízimo e oferta e entregar aqui na frente. A nossa vida continua, a nossa responsabilidade continua. O Senhor nos chamou para remir a terra. E se o Senhor nos chama para remir a terra, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós não podemos deparar com Jesus e dizer: mestre, só pode ser você. A nossa reação precisa ser outra. A nossa reação precisa: eu vou adorá-lo porque eu sei que é Ele. Eu vou adorá-lo porque eu sei que é Ele quem está fazendo. Eu vou adorá-lo porque eu sei que é Ele quem está me ensinando. O meu corpo está sentindo que Ele está no recinto. Sabe por que nós não damos a resposta acerca da palavra que nós recebemos, irmãos? Nós não conseguimos dar a resposta acerca da palavra que nós recebemos, porque ainda nós nos deparamos nessa incógnita. Sabe por que existem muitas dúvidas? Se foi o Senhor quem disse ou se não foi o Senhor quem disse? Porque nós ainda o conhecemos pela lei. Nós ainda o conhecemos por ler. Nós ainda o conhecemos por cultos de domingo à noite. Nós ainda o conhecemos por experiências com outras pessoas e não conosco. Nós ainda o conhecemos por uma cura que aconteceu com um irmão, mas não comigo. E eu não estou dizendo que isso é um critério para que você conheça o Senhor. Mas é impossível você viver com Deus e não ter as suas experiências. É impossível você viver com Deus e Ele não tocar dentro de você e não mexer com algo aí dentro. Perceba o comportamento de Nicodemos posterior à conversa com Jesus. Perceba o comportamento de pessoas que se depararam com Jesus e Jesus o confronta. Perceba o que acontece com essas pessoas. Lembra de Zaqueu, quando Jesus vai ter um tempo com ele. Lembra o que aconteceu com esse homem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Lembra de você. Alguns anos atrás, quem você era. Quando você para ter um tempo com Jesus, perceba quem você era e quem você é hoje. Perceba o que Deus fez com o seu caráter, o que Deus fez com a sua vida, o que Deus fez com a sua família, da onde o Senhor te tirou. Perceba onde você está posto hoje. Então nós não podemos parar por aqui. Nós não podemos parar por aqui porque nós temos um reino para estabelecer. Nós não podemos parar por aqui porque nós temos uma palavra para a cidade, uma palavra para a nação. Nós precisamos marchar.
Só que um exército não marcha se não reconhecer o seu general. Um exército não consegue marchar se não reconhece o seu general dando as suas ordens. Um exército em campo de batalha, ele não consegue avançar se ele não consegue ouvir o seu comandante. Sabe por que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e as nossas perguntas para Deus é: Deus, por que eu parei? Por que parece que eu não consigo mais frutificar? Por que parece que eu não consigo mais produzir? Por que as coisas para mim não fazem sentido? Por que as coisas do meu trabalho não vão bem? Por que o meu casamento não vai bem? Por que os meus filhos andam rebeldes por aí? Eu conheço a Tua palavra, eu até oro, Deus. Porque o nosso relacionamento ainda está baseado naquilo que nós acreditamos. O nosso relacionamento parou na salvação. Nós fazemos isso ainda muito por medo de irmos para o inferno. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você foi salvo de graça. O nosso relacionamento com Ele ainda é por muito medo. O nosso relacionamento com o Senhor ainda está baseado no medo. Irmãos, por várias vezes eu me peguei me relacionando com o Senhor. Eu quero falar de mim. Por várias vezes eu me peguei me relacionando com o Senhor para que o ministério que eu estava envolvido frutificasse. E isso para nós durante um tempo até vai, irmãos, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que Deus começa a apertar. Porque Deus não quer um servo, Deus não quer um prestador de serviço, Ele quer um filho. Deus não quer um cara produzindo alguma coisa na frente de um ministério, irmão. Deus quer um filho dentro do quarto, se relacionando com Ele todos os dias. Deus não quer um pastor eloquente numa plataforma, liberando uma palavra de revelação, onde as pessoas saem abismadas com aquilo que Ele disse. Deus quer um homem completamente entregue aos pés dEle na cruz, reconhecendo aquilo que Ele fez naquele dia. O problema é que nós ainda estamos muito preocupados com aquilo que Deus vai fazer através de nós. E essa preocupação é importante quando nós nos relacionamos com Ele de verdade. Então, quando eu digo para você que quando nós falamos de Nicodemos, nós precisamos olhar para dentro de nós e precisamos entender em que estágio nós estamos. Nós precisamos entender, irmão, se a nossa caminhada com Deus não parou na salvação. E o que é parar na salvação? Parar na salvação é parar no cotidiano. Eu fui salvo, se eu continuar fazendo isso eu vou ser salvo e acabou. E está tudo bem. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é: vamos além. O que o Senhor está dizendo para nós é: dá para ir além. O que o Senhor está dizendo para nós é: dá para ir além, dá para ir além. Tem um reino para ser estabelecido. Tem um reino para ser estabelecido, então dá para ir além. Sabe por que nós temos dificuldade de nos encontrar, irmãos? Perceba o que tem acontecido no meio da igreja nesses dias. Eu não estou me referindo a essa. Quantas pessoas você conhece que você para se relacionar com a pessoa e a pessoa diz: cara, eu estou um pouco deslocado, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer. Isso é falta de identidade, é falta de clareza de propósito. Isso é falta de se parecer com o Pai, de ouvir o que Ele está dizendo. E nós só vamos conseguir atingir esse nível quando nós conseguimos ultrapassar essa fase que Nicodemos viveu. Irmãos, quando a nossa vida entra numa rotina, precisa acender o sinal amarelo. Quando nós entramos numa rotina, precisa acender o sinal amarelo.
Quando você vai ter um encontro de casais, as pessoas não falam isso. Ó, irmão, seu casamento está indo para a rotina. É o que você vai ouvir os pastores de casais dizendo sempre. Não deixe seu casamento ir para a rotina. Porque todas as vezes que entra na rotina, irmãos, nós continuamos fazendo as mesmas coisas, e nós não mudamos. E com Deus não é diferente. Caminhar com Deus não é diferente do nosso casamento. Nós precisamos ouvir Ele todos os dias. Nós precisamos ser impressionados por Ele todos os dias. Precisa acontecer algo dentro de nós quando Ele fala, irmãos. Precisa acontecer algo com os nossos sentimentos quando Ele está no recinto. Precisa acontecer algo dentro do nosso ser quando o Senhor vem e fala conosco alguma coisa. Precisa acontecer algo dentro de nós quando o Senhor vem e muda a circunstância. O problema é que nós caminhamos por aí, passamos por situações difíceis, Deus vem e mexe com algumas coisas e nós dizemos, ai Deus, e continua. Mas o que nós deveríamos fazer é parar e dizer, cara, Deus mexeu aqui. Foi a mão de Deus que mexeu aqui, porque a minha não tinha capacidade de mexer. Foi Deus quem mexeu nessa configuração, porque eu não tinha capacidade de mexer nela. A verdade é que nós precisamos voltar a nos impressionar com Deus, irmãos. Nós precisamos voltar a queimar por Ele. Nós precisamos voltar a vir para este lugar com o desejo de ser impactado pela pessoa de Deus. Nós precisamos parar de nos relacionar com Jesus apenas como mestre. Precisamos ir no nosso quarto, entrar no nosso quarto para nos encontrar com o Pai. Com aquele que vai nos dar destino. Com aquele que vai mexer com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir. Com aquele que sabe quais são as nossas falhas, mas nunca vai nos julgar por isso. Vou corrigir a minha frase. Com aquele que vai se deparar com as nossas falhas, mas nunca vai nos menosprezar por isso. Nós ainda conhecemos um Deus como um Deus que está sentado no trono, olhando para o nosso pecado, esperando a primeira oportunidade para decepar a nossa cabeça, porque nós falhamos. E sabe, irmãos, eu preciso te dizer uma coisa, eu não conheço esse Deus aqui. Eu não conheço esse Deus aqui. Mas eu conheço um Deus que está disposto a nos transformar de dentro para fora, ao ponto de corrigir o curso da nossa vida. Pelo simples fato de nos envolver no estabelecimento do seu reino. Pelo simples desejo de nos envolver naquilo que Ele está fazendo na nação, na cidade. Pelo simples fato de que nós consigamos corresponder à sua palavra, para que nós consigamos nos manifestar, ao ponto de que nós consigamos nos manifestar como filhos. Mas nós só vamos conseguir nos manifestar como filhos a partir do momento em que nós conseguirmos interpretá-lo como Pai. A partir do momento em que nós conseguirmos nos relacionar com Ele como um Pai. Então, irmão, pelo amor de Deus, nessa noite entenda algo. O Senhor não separou você apenas para ser salvo. O Senhor não te chamou pelo teu nome naquele dia apenas para que você herdasse a salvação. O Senhor te chamou para ir além. O Senhor te chamou para ser embaixador dele aqui na face dessa terra. E sabe o que é ser um embaixador, irmão? Ser embaixador é ser um representante legal de Deus aonde você está. Ser um embaixador é você representar o reino do qual você faz parte. Então, por favor, pare de se comportar como um menino mimado. E de novo vão dizer que eu estou batendo. Pare de se comportar como uma criança mimada e se comporte como um filho que Deus estabeleceu de forma genuína.
Se comporte como um filho que conhece aquilo que o pai está fazendo e aquilo que o pai está dizendo. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos comissionou. A salvação é apenas o começo de todas as coisas. E essa pergunta deveria pairar na cabeça de todos nós. Todos nós deveríamos parar e dizer: Senhor, mas calma aí. É só isso? Parou por aqui? Eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer e acabou. O que eu preciso fazer mais? É só me relacionar com os irmãos e aí vai. Não, irmãos, tem muito mais do que isso. E é muito mais prazeroso do que você imagina. É muito prazeroso quando você chega no seu ambiente de trabalho e o seu ambiente de trabalho é transformado pela glória que você carrega. É muito prazeroso quando você chega em um recinto, em um ambiente de guerra, e parece que a paz vem e toma conta, porque aquilo que você carrega transforma o ambiente. É muito prazeroso quando você se assenta com alguém que está em guerra e você consegue estabelecer paz por aquilo que você carrega em Deus. E sabe, irmãos, isso não é uma missão apenas de pastores, líderes, não. Isso é uma missão de todos os filhos, é de se manifestar nos ambientes onde está. Então, por favor, em tudo que você fizer, se manifeste como filho. Se porte como embaixador do reino de Deus na terra. Se importe como um homem importante, uma mulher importante que você é. Se importe como um homem, como uma mulher que tem pai. Ei, escute aqui, você tem pai. Você não é órfão, você tem um pai. E esse pai fez aquilo que o de mais importante um pai deve fazer. Ele te deu destino. Sabe o que Deus fez? Durante alguns anos Ele te preparou. Durante alguns anos Ele te forjou. Durante alguns anos Ele fez algumas coisas com você, para que você pudesse ser aprovado. Mas sabe qual é o tempo que você está vivendo? O tempo que você está vivendo é de representá-lo aonde você está. O tempo que você está vivendo é de representá-lo naquilo que você está fazendo. Não é mais tempo de você entrar no seu quarto e dizer: mestre, mas o que é isso? O tempo que você está vivendo é dizer: mestre, eu entendo que o Senhor está fazendo o que eu preciso fazer. Qual é o comportamento que eu preciso ter para dar a resposta certa para aquilo que o Senhor me disse? Entenda o estágio em que você está, irmão. O problema não pode mais te parar, a situação difícil não pode mais te paralisar, as confusões não podem mais fazer você desistir. E se te fazem desistir, você precisa voltar. Você precisa voltar porque você ainda está vendo Ele como mestre. Você precisa voltar porque você ainda se relaciona com Ele como mestre. E sempre tem um espaço para se relacionar com Ele como pai. Sempre acontece alguma coisa quando você entra no secreto e quando você se encontra com seu pai. Sempre fica algo de você para que Ele venha e deposite algo dele em você. Irmãos, quando isso começar a acontecer, você não vai mais vir para esse lugar de qualquer jeito. A sua semana não vai ser mais a mesma. Às vezes em que você se sentar na frente da sua mesa para abrir a palavra de Deus, você não vai mais ouvir as mesmas coisas. Todos os dias você vai ouvir Deus de uma maneira diferente. Todos os dias Ele vai falar com você. Mas quantos de nós verdadeiramente cremos nisso, irmãos? Quantos de nós verdadeiramente acreditamos que o Senhor pode falar conosco? Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor ainda está falando. O Senhor ainda está falando nos dias de hoje. O Senhor continua falando nos dias de hoje. O Senhor ainda está bradando coisas a nosso respeito. O Senhor ainda fala com seus filhos. O Senhor ainda se relaciona com seus filhos. Ainda é tempo de buscá-lo. Aleluia. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor.
eu sou grato porque o Senhor está neste lugar, Jesus. Eu sou grato porque o Senhor nos ouve. Eu sou grato porque o Senhor nos ouve, Pai. Eu sou grato porque o Senhor nos ouve. Eu sou grato porque o Senhor nos ouve. Eu sou grato porque o Senhor está construindo algo nessa cidade. O Senhor está nos envolvendo com o Senhor. Eu sou grato porque o Senhor continua falando a nosso respeito. O Senhor continua cuidando da nossa casa, dos nossos filhos. O Senhor cuida dos nossos negócios. Ainda que nós não sejamos merecedores daquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor continua fazendo. Ainda que muitas vezes nós não consigamos ouvir a Tua voz, o Senhor continua bradando para que nós venhamos a Te escutar. Entregue algo para Ele nessa noite, querido. Entregue algo para Ele nessa noite. Levanta suas mãos aí onde você está e entrega algo para Ele. Mas não faça isso porque eu estou pedindo. Faça isso porque Ele está aqui. Não é mais sobre nós, não é mais sobre a nossa pessoa. Não é mais sobre aquilo que nós somos, não é o homem que estamos nos tornando, mas é aquilo que Ele está fazendo conosco. É para o lugar aonde o Senhor está nos levando. É para o lugar aonde Ele está nos envolvendo. E sabe, irmãos, nós não somos dignos, nós não somos dignos. Nós não somos dignos, mas é pela dignidade dEle, é por aquilo que Cristo fez naquele dia. Jesus. Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante na nossa vida. O Senhor é a pessoa mais importante na nossa vida, Senhor. Tu continua sendo a nossa prioridade, meu Pai. Tu continua sendo a nossa prioridade. O Senhor continua sendo a nossa prioridade. Aleluia. Santo de Israel. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Bota essa igreja em chamas para queimar pelo Senhor, meu Pai. Coloca os Teus filhos em chama para que eles queimem para o Senhor. Para que eles queimem no seu trabalho, para que eles queimem na faculdade. Para que eles queimem, Senhor, nos lugares onde eles estão inseridos, ao ponto de que as pessoas que estão ao seu redor Te conheçam. Senhor, coloca os Teus filhos em chama para queimar por Ti. Para queimar por Ti de segunda a segunda. 24 horas por dia, entendendo quem é o Senhor. Se coloque de pé, irmão. Eu não sei quem Ele é para você, mas para mim Ele é tudo. Eu não sei quem Ele é para você, mas para mim Ele é tudo.
Não sei quem Ele é para você, mas para mim Ele é a pessoa mais importante que existe. E sim, Ele existe. Ele existe porque todos os dias Ele se manifesta nas nossas vidas, de uma forma que o mundo não compreende, de uma forma de quem não o conhece olha espantado e diz: mas como assim? Mas nós que somos filhos bem sabemos que é o Pai. Nós que somos filhos bem sabemos que é o Senhor que está mexendo nas nossas entranhas, que está mexendo na nossa estrutura para causar algo em nós. E sabe, irmãos, o que tem acontecido com você nesses dias é isso: o Senhor está mexendo dentro de você. O Senhor está mexendo com a sua personalidade, com o seu humor. O Senhor está mexendo dentro da sua casa para mostrar quem Ele é. O Senhor está mexendo na configuração da sua casa, mas não se espante, é o Senhor. Ele está mexendo com tudo, Ele está mexendo com seus filhos. Ele está mexendo com o seu dinheiro. Ele está mexendo com o seu trabalho. Ele está mexendo com você para chamar a tua atenção, para dizer: ei, eu estou aqui. Eu ainda continuo dizendo algo ao seu respeito. Eu quero te tirar dessa vida racional que você está levando. Eu quero te tirar dessa mesmice que você está andando. Eu quero te levar para um lugar de novidade. Ei, tem uma novidade para você. Por favor, faça algo para Ele aonde você está. Faça algo, faça algo. Por favor, faça algo. Vamos, é só você e Ele, é só você e Ele. É só você e Ele, é só você e Ele agora, não tem mais ninguém, é só você e Ele. É só você e o amado da sua alma. É só você e o noivo. Senhor, nos leva para um lugar de relacionamento contigo, Pai. Nos leva para um lugar de profundidade no Senhor. Nos leva, Senhor, para um lugar de intensidade. Nós queremos ser filhos intensos contigo. Filhos, Senhor, que conhecem o Pai verdadeiro. Filhos que conhecem o Pai, Senhor, na sua plenitude. Não conhecem o Mestre de ouvir falar, mas conhecem um Pai. Conhecem um Pai que está falando, um Pai que está dizendo, um Pai que está bradando. Conhecem um Pai, Pai, que está ajeitando todas as coisas. Um Pai que está proporcionando novidade de vida todo dia. Um Pai que está mexendo com as configurações. Um Pai que está mexendo com sentimentos, com humor. Um Pai que está mexendo com família, com casa, com filhos, com trabalho. Ah, Senhor, nós te reconhecemos agindo na nossa vida. Nós te reconhecemos agindo na nossa vida. Sim, meu Pai, nós queremos te chamar neste lugar. Nós queremos te chamar. Nós queremos te chamar para nos tocar. Nós te damos liberdade para que o Senhor nos toque, nos transforme, para que o Senhor abale a nossa estrutura, o nosso conceito, o nosso valor. Escolha
Senhor. E eu escolho a melhor parte. Estou aos teus pés, Senhor. Escute. Talvez o caminho que você precisa entrar nessa noite seja um caminho de rendição. Talvez o lugar que você precisa entrar nessa noite seja um lugar de rendição. Porque você se sente tão forte, tão capaz, que você não consegue mais se render a Ele. E tudo que o Senhor quer de nós é rendição. Tudo que o Senhor anseia de nós é rendição, é que nós estejamos rendidos aos pés dEle. Sabe o que o Senhor espera de nós, irmãos? O Senhor espera que nós venhamos nos apresentar diante dEle e digamos: Senhor, eu quero me esvaziar das minhas forças para que o Senhor venha e coloque a sua força, porque a sua força não se acaba. A sua força não me faz parar pelo caminho. Senhor, eu quero me esvaziar do meu ânimo, porque o seu ânimo não me faz parar. O seu ânimo não me faz parar. O seu ânimo não me faz parar. O seu ânimo não me faz desistir. O seu ânimo não deixa com que eu volte a pecar. Eu quero me desfazer das minhas clarezas, porque a sua clareza sana todas as dúvidas. Porque a sua clareza sana todas as dúvidas. Pais, deixa eu te dizer uma coisa, não é do seu jeito. Você não vai mais educar os seus filhos do seu jeito, é do jeito dele. É do jeito do Senhor, é do jeito do seu pai. Você não vai mais conduzir o seu ministério do seu jeito, é do jeito dele. O que vai acontecer nos próximos dias vai ser do jeito dele, não vai mais ser do seu. Escute e entenda o que eu estou dizendo. O que vai acontecer nos próximos dias não vai mais ser do seu jeito, vai ser do jeito dele. Vai ser do jeito dele. E sabe o que vai acontecer? Você vai saber que é ele. 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 Esses dias você vai saber que ele está na sua casa. Esses dias você vai vê-lo por lá. Aleluia! Aleluia! Nós escolhemos a melhor parte, Senhor. Nós escolhemos o Senhor. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, meu Deus. Nós nos rendemos à Tua palavra. Nós nos rendemos à Tua pessoa. Nós nos rendemos àquilo que o Senhor é e àquilo que o Senhor está dizendo. Sim, nós nos rendemos a Ti, meu Pai. Nós não vamos mais Te buscar para produzir frutos. Nós vamos Te buscar primeiramente para que nós possamos Te conhecer como um Pai verdadeiro. Nós vamos Te buscar primeiramente porque Tu és a pessoa mais importante que nós conhecemos. Nós vamos Te buscar primeiramente porque o Senhor é a pessoa que nos representa. Porque Tu és um Pai que nos dá destino. Ah, Senhor, nós não queremos mais andar por aí como filhos órfãos, como filhos bastardos. Nós queremos caminhar por aí como filhos que têm um Pai que deu um destino geracional.